Olá, estamos ao vivo. Já tem gente por aí, estão me ouvindo? Olá, pessoal, tudo bem? Vem chegando. Oi! Bom, vocês aqui com a gente de novo. Mais um encontro, mais um bate-papo. Oi, Dani. Oi, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tô com um pouco de dúvida desse meu fone. Vocês podiam me dar um retorno aí? Oi, Carlinha, já tá por aqui. Vou chamar ela aqui. Obrigada, gente. Já tô vendo aí o sim. Obrigada. Carlinha já tá chegando. Opa! Câmera Oi? invertida aí. Câmera invertida. Estamos vendo o outro lado da sua sala. E logo hoje estava bagunçado, gente. Poxa vida. Olha, tô com um probleminha aqui, eu não tô me vendo. E o Tá se meu vendo, som, não? eu tô ouvindo um retorno aqui do meu som. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Vai sair para entrar de novo? Isso, para ver se melhora. Então vai. A Carlinha saiu para entrar de novo. Hoje a gente não tá num dia bom aqui de conexão, gente. Não sei o que tá vendo. Minha internet hoje resolveu não colaborar, mas estou aqui no 4G tentando ver se ele vai segurar a nossa barra ou qualquer coisa, volto pro Wi-Fi. E assim a gente vai tentando, porque hoje o dia tá desse jeito. Passamos o dia, tá geral, eu acho, exatamente, tá geral. Aqui no bairro, pelo menos, mas a gente tá aí, firme e forte, tá bom? Mais firmes do que fortes, mas estamos aí. Bem, hoje, pois é, o pessoal aqui comentando, né, que pode ser questão do vento, é verdade, pode ser mesmo. Tem ventado muito, né? De repente isso está abalando aí. Eu não consegui entrar pelo Wi-Fi de maneira nenhuma. Deixa eu chamar a Carlinha aqui. Carlinha, chamei. Esperando ela chegar. E hoje o nosso bate-papo vai ser aí, mais uma vez, melhorou para você? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Tá, beleza. Então, Estão me vendo? tô vendo, embora esteja escuro, bem mais escuro do que... Eu não tô me vendo. Deu uma Melhorou? melhorada. Isso, clareou um pouco. Eu não tô me vendo, isso me irrita profundamente. Ai, ai, mas tá bom. Fazer o quê, né? Mas vocês estão me vendo, né? Então isso aqui é mais Nós importante. estamos, Eu não sei por vendo que e ouvindo. eu Às não sei vezes por que acontece isso, né? tá acontecendo direto comigo. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa acontece isso. Mas enfim, o som tá bom, tá tudo bem. Gente, então boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Que bom estar com vocês outra vez. E para quem não sabe, vou começar aqui. Para quem não sabe, para quem não conhece ainda, quem está chegando pela primeira vez, nós somos do Abaetê, Círculos de Formação, né? E nosso principal objetivo é contribuir com a formação de professores e professoras da infância, né? Mas não é o único, né? Esse é o nosso principal objetivo, mas estamos juntos com os pais, estamos juntos com as pessoas que se interessam pela educação das crianças, né? E, principalmente, né, tem um ponto que é essencial, que é a própria formação dos professores, que a gente vem contribuindo com todos os nossos estudos, né? O Abaetê foi criado muito por conta disso, né? Eu e a Fabiana, nós temos experiência em formação de professores, formação continuada e formação inicial, e nós resolvemos compartilhar, e agora dessa maneira, né, online, como o Momento pede, nós estamos aqui juntos, mas esperamos em breve conseguir
promover os nossos cursos outra vez presencialmente, né, gente? Acho que tá todo mundo doido para se ver olho no olho, né, não? Acho que vai demorar um pouquinho mais, né, do que a gente imaginava. Já está demorando mais, acho que ainda vai demorar um pouco. Por isso que é tão necessário a gente ir abrindo outros caminhos, outras formas de interagir, de relacionar e principalmente de fazer formação, né? Gostei aí, gostei aí da Vânia, colocou boa noite a todas as abaetetes. Nós já temos abaetetes, então. Adorei! Abaetete é ótimo, gente. É isso aí, gente. Nosso ciclo agora está virtual, né? Eu e a Carla, a gente tem muita energia de circular mesmo, né? Voltada para essa forma mesmo do círculo, da roda, das mãos dadas, tudo que a gente não pode fazer nos tempos de hoje, mas a gente está criando essa outra forma, né? Constituindo uma forma própria de fazer esse círculo girar, de fazer essa energia circular dessa forma virtual. Hoje a gente vai até abrir um pouquinho para vocês outras ideias, outros caminhos que a gente vai começar a se aventurar e percorrer aí a partir de muitos pedidos aí que fizeram. Mas, por enquanto, a gente ainda está nessa força das lives, que está muito legal. A gente já queria, de novo, agradecer a todo mundo que tem estado com a gente em vários encontros. A gente está fazendo esses encontros desde maio e está cada vez melhor, está cada vez mais potente, está cada vez mais com um retorno positivo. A gente tem encontrado parcerias, assim, maravilhosas, né? A gente encontrou e trouxe pessoas de várias pesquisas, várias áreas de pesquisa dentro da educação infantil. Então, se por acaso alguém não viu alguma das nossas lives, estão todas gravadas aqui no Instagram, tem também no Facebook e no YouTube, no canal do YouTube. Quem não conseguiu assistir alguma, não seguiu o nosso canal ainda, não se inscreveu lá, é só se inscrever. Pode ativar o sininho sempre que tiver vídeo novo, porque a gente vai estar aí também produzindo conteúdo em forma de vídeos. A gente está com várias ideias para movimentar esse espaço de formação que se tornou agora virtual, né? Então a gente tem essa forma diferente aí de interagir. Então, quem não seguiu a gente, quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal, tá lá, o YouTube, todas as lives estão lá, tá? Nós tivemos temáticas incríveis, profissionais incríveis, inclusive, na última que a gente teve uma roda de conversa maravilhosa no Facebook, tivemos mais de 200 pessoas participando, compartilhando com a gente, foi maravilhoso. A gente teve trocas incríveis sobre o currículo da educação infantil. Então, um material de muito bom proveito para as escolas, para a formação dos professores. Então, até esses vídeos que estão lá no YouTube, vocês podem aproveitar para isso, tá bom? Carlinha, seu som, você faz fone? Eu não. Meu som tá ruim? Tem um sonzinho meio que... Não sei, mas eu acho que acho que não tá atrapalhando, não. Deixar a pessoa até comentar aí. Se estiver atrapalhando alguma coisa, alguém avisa que eu coloco o fone, então, posso tentar. Eu prefiro fazer sem o fone. Não, acho que quando você fala, eu acho que o problema é quando eu falo. Agora que eu percebi isso. Tipo um eco, né? Um eco. Entendi. Um eco. Bem, não sei como resolver, vou me seguindo. Tá bom. É isso, deve ser da conexão mesmo. Bem, o encontro de hoje, né, como vocês já viram lá nos nossos convites, é para a gente tratar e conversar um pouquinho e refletir sobre tá com som de vento. Ju tá falando tá com som de vento. Então, gente, quem me conhece sabe que eu trabalho à base de vento. Deve ser isso. É o ventilador. A Dani colocou aqui, ventilador. Vou achar ele para ele melhorar. É o pior. Vamos ver se melhora. Ó, a Joyce está dizendo que você é uma pessoa calorosa.
Isso, pois é. Então vamos lá, Agora que tá gente. dando Falar tempo, né? de. Tá, vou tirar. Vai, segue lá. Ai, gente, obrigada pela paciência aí de vocês. Então vamos lá. Falar de educação infantil sem falar de sentidos, né? Sem falar de sensorial. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Carla? Sim. Tá. Falar de educação infantil sem falar de sentidos, de sensorialidades, de sensibilidade, né, desse lugar, e principalmente do corpo, né, não é falar de educação infantil. Então, hoje, sob esse olhar sensível, né, sob esse olhar do adulto para esse processo, também da criança para a relação com o adulto, nós vamos refletir sobre uma educação, sobre os sentidos na e da educação infantil. Então, assim, a gente já sabe, quem lida com a infância há muito tempo, quem estuda um pouco mais, quem estuda um pouquinho mais sobre esse processo de desenvolvimento infantil, entende e sabe o quanto as crianças elas são sensoriais e esses caminhos da sensorialidade são portas de entrada, né, para muitos conhecimentos. Mas a gente não vai tratar, a gente não está pensando e tratando exatamente desse lugar apenas. A gente está falando de uma educação dos sentidos, de que forma esses sentidos estão de fato presentes, né, na educação infantil e como que ele faz parte e deve ser pensado no processo da educação infantil. Então, existe uma tese de um autor chamado Francisco Duarte Júnior, que é pesquisador, e que ele fala exatamente, a tese dele é sobre os sentidos do sentido. E ele traz um trechinho, né, que ele começa essa tese dele, e a gente pode indicar, né, essa tese está publicada para todo mundo estudar. E é muito interessante as pesquisas que ele traz sobre essa questão do sentido. Ele traz diversos autores que tratam disso também e aprofunda muito esse estudo. Mas ele começa a fazer essa pesquisa pensando nos diferentes significados e usos da palavra sentir, da palavra sentido, né? Então, assim, a gente também foi beber nessa fonte um pouquinho, foi buscar essas referências. Então, o próprio dicionário Aurélio traz 18 significados diferentes para a palavra sentido, ou até mais. E a gente vai pensar e começar a circular hoje a nossa conversa a partir desses significados mesmo, né? Então, quando a gente pensa nos usos mesmo que a gente faz da palavra sentido, a gente percebe a presença de muitos significados mesmo, e isso nos traz muita referência e muito propósito para a gente investigar um pouquinho mais sobre isso. E aí, é bom a gente pensar, por exemplo, como ele traz aqui na própria tese, né? Às vezes a gente usa os sentidos na expressão perdi os sentidos, não fazendo uma referência à consciência, né? Perdeu a consciência, perdi os sentidos, né? Aí ele também usa qual o sentido disso, né? Ele pergunta. E essa é uma pergunta que eu acho extremamente necessária a gente sempre fazer. Qual é o sentido disso que estamos vivendo, que estamos promovendo, que estamos fazendo? Quando a gente pensa também, que sentido devo seguir? Isso também é muito importante da gente refletir. É um outro significado da palavra sentido e que é extremamente importante para a gente trazer na nossa reflexão também. Porque precisamos ter um caminho, precisamos entender onde queremos chegar com cada ação, com cada escolha que a gente faz, com cada busca, até nos próprios planejamentos na relação com a criança, né? E até na forma muito mais ampla da educação, qual é o sentido, onde queremos chegar, qual é o nosso propósito com aquilo que a gente se propõe a fazer. E aí tem um outro que a gente usa muito, né? Que está ligado aos órgãos dos sentidos. E aí é extremamente importante a gente refletir sobre o nosso lugar de educador frente a esse corpo que é sensorial, que é do sentido, que é do sentir.
Então, a gente está, de fato, lidando com um ser humano, né? E ali, e é uma troca humana, porque nós somos adultos lidando com seres humanos, eles são crianças, né? As crianças lidando com adultos seres humanos. Todos nós temos órgãos dos sentidos. Não são só as crianças pequenas que precisam dessa sensorialidade. A gente, enquanto adulto, a gente também precisa se relacionar com esse nosso lugar de corpo e de sentido e de sensibilidade. E a gente também, a gente sempre está muito habituado, né? E na verdade na nossa trajetória de vida, na nossa trajetória até como humano, a gente acabou desenvolvendo muito mais o sentido da visão, por exemplo, né? É muito mais, toma muito mais conta de todo o nosso, do nosso dia a dia, o sentido da visão. A gente dá muita importância a esse sentido. E isso acaba que atrofia um pouco ao longo da nossa vida, vai atrofiando outros sentidos. A visão, ela fica soberana. O Gandhi Piosca, ele fala que, que o ser humano adquiriu um lugar da hipertrofia da visão, porque a gente tem esse sentido muito mais desenvolvido, porque a gente valoriza, porque é do capitalismo, da civilização, de todo esse processo de desenvolvimento, a gente acaba dando muito mais lugar ao que a gente vê. Só que a gente não vê só com os olhos, né, Carla? A gente vê com o corpo inteiro. Né? E existe um órgão do corpo, que é o maior órgão de todos, que a gente esquece dele, que é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e a gente desvaloriza. A gente coloca ele num lugar um pouco, parece até, assim, é um processo tão cartesiano de dividir, né, cabeça, corpo, que a gente acaba achando, inclusive, que esse processo do tato, da tatibilidade, da sensorialidade ligada ao tato, a gente só tem com as mãos, né? E a gente acaba achando que criança só sente com a mão, que a gente só coloca, ou no máximo os pés, né? E a gente esquece que é o corpo inteiro. E a gente esquece que a nossa pele, né? Existe, né? Todo o nosso corpo, inclusive nossos olhos, eles são formados de pele, né? Existe uma pele aí sobrepondo tudo isso. Então por aí, essa pele, esse sentido do... aí é um outro sentido do sentir, que é esse sentir de corpo inteiro, que é esse sentir do coração aberto, que tem muita relação com a sensibilidade, com a forma como a gente está presente naquele lugar inteiro, nessa relação que a gente tem com as crianças. E aí eu vou trazer aqui, quem convive muito comigo, ou quem faz cursos, né, com a gente, sempre vai me ouvir falar sobre isso, né? Eu acho que é um fator extremamente importante, que a gente precisa sair, desligar esse botão do automático, sabe? Eu acho que grande parte dos processos que a gente vive na interação com o outro e na educação, e eu diria mais ainda na educação infantil, esse processo do automático nos leva a sentir pouco, a estar pouco presente. E aí desligar esse automático, né? Virar essa chavinha aí pro manual ou pro analógico, não sei como a gente poderia chamar isso, e viver um pouco mais essa inteireza, esse processo, essa relação do sentir, do corpo, da artesania, do feito à mão, sabe? Do colocar, do ver acontecer e não pensar lá no resultado. Então, uma educação sensível, uma educação de sensibilidade, uma educação dos sentidos, ela é uma educação que precisa ser da artesania, que precisa ser do processo, precisa ser da materialidade. Então, tudo isso é preciso se pensar no processo, desde que a gente pensa no propósito, né? E aí a gente volta para a palavra sentido, no sentido dessa educação, no que eu quero com essa educação, aonde de fato eu quero chegar, né? Se a gente para pensar nesse sentido da direção, a gente tem muitas perguntas para fazer nesse processo.
E aí falar de uma educação de sentidos e falar desse lugar da sensibilidade, do sentido do corpo, é exatamente pensar cada passo, cada momento que eu vou planejar, cada ação minha junto às minhas crianças. É preciso entender qual é o sentido disso para eles, qual é o sentido disso para mim, porque eu sou ali um professor que estou vivendo aquele processo junto, que estou fazendo parte dessa história, estou construindo uma narrativa com essas crianças, está se constituindo uma relação que tem uma história e que tem um corpo sensível, que sente, que tem emoções, que tem também angústias. Então, tudo isso precisa estar presente nesse lugar dessa relação. Então, é impossível não pensar, a partir dessa ótica, uma educação infantil com esse olhar sensível. O nosso olhar precisa ser sensível, nós precisamos estar sensíveis a viver esse processo junto com as crianças de corpo inteiro, com inteireza. Eu vou ler aqui até um trechinho agora que a Dani colocou, que é a educação com sensibilidade. Entender que o processo é mais importante do que esse resultado, do que esse produto final, do que essa culminância. E é isso, e essa relação, ela tem está expressa já, né? E ainda bem que está expressa, justamente na legislação que rege a educação infantil. Então, assim, nós vivemos um processo, a gente, na roda de conversa que nós tivemos aqui, nós conversamos um pouco sobre isso, né? Nós trouxemos as diretrizes, nós trouxemos a BNCC, nós conversamos um pouco sobre isso, fizemos algumas análises ainda pequenas, né, dentro daquele espaço de tempo que nós tivemos, mas profundas. Pequenas no sentido de quantitativo, vamos dizer assim, mas com uma qualidade incrível, né? E nesse sentido, né, fica evidente que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas precisam ser cada vez mais revigoradas, elas precisam ser cada vez mais valorizadas, né? E infelizmente a gente descobre ao longo da nossa trajetória como formadoras que as diretrizes ainda não chegaram em todos os lugares, por incrível que pareça, né? E quando a gente vai falar do sentido, isso retrata justamente a concepção que a diretriz traz sobre a criança. Porque vai fazer sentido pensar nos sentidos, né, de tudo que se propõe à criança, para que faça sentido para ela, porque a diretriz vai trazer que essa criança é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações e relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. E eu quis trazer esse trecho na íntegra, né? Porque é importante a gente pensar sobre ele. A própria diretriz constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. A criança só pode entrar nesse processo de produção de cultura a partir do momento em que ela ganha sentido sobre aquilo que ela está vivenciando. Ou seja, através das suas experiências. O currículo na educação infantil, e também eu faço questão de trazer o trecho da diretriz, o currículo é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, está claro, logo no início da diretriz, quem é essa criança? Que criança é essa? E como se constrói esse currículo? A gente falou muito na roda de conversa sobre currículo, né? E tá lá no YouTube, tá no nosso
Esse está no Facebook também e está no YouTube. E a gente precisa saber que a partir daí eu construo essas práticas da educação infantil, esse currículo da educação infantil, através de práticas que vão promover experiências. Mas o que é isso? O que é experiência? E a gente gosta muito de reforçar isso. Porque a experiência não é um fazer de coisas. Não é fazer várias coisas. Né? Não é isso. A experiência é algo que... Aí eu gostaria de trazer um pouco uma fala também do Dewey, o John Dewey, quando ele vai falar lá atrás sobre a questão da experiência, né? Quando ele diz que a experiência ela é algo que ganha, que traz consciência, né? E que por trazer consciência marca o sujeito. Né? Então ele fala assim, olha, a experiência plena, ou como prefere Dewey, uma experiência é diferente de uma mera atividade, pela sua natureza consciente e pela marca que deixa no indivíduo. Dewey fala que uma experiência distingue-se por ser uma lembrança memorável. Né? E aí, nas palavras dele, é possível ser-se eficaz na ação e, não obstante, não ter uma experiência consciente. Então, a atividade é demasiado automática para permitir o sentido do que é e de onde está sucedendo. Chega a um fim, mas não a um término ou consumação na consciência. Daí, tantas questões de se Olha diferenciar. aí o botão automático aí, precisando ser desligado. Exatamente. Daí essa necessidade de diferenciar essa questão da atividade, né? Então, a gente tem algumas questões com palavras, né? E a gente sabe muito bem disso, quem atua na educação, tem algumas palavras que a gente tem a necessidade de substituir, e elas viram meio monstrinhos, né? Então, assim, atividade, conteúdo, sei lá, não vou lembrar mais nenhuma. Essas duas estão pipocando na minha cabeça agora. São palavras que viraram meio bicho-papão. O problema não são as palavras, mas o uso das palavras, a banalização do que fizeram com essas palavras. Né? Então, assim, por que eu não falo atividade e ao invés de eu propor atividades, eu vou propor vivências? Né? Eu vou provocar experiências. Porque a ideia não é um fazer de coisas que não tragam consciência. Porque você pode ter ações automáticas, né? São atividades em geral, e que você não vai necessariamente ganhar uma consciência. Isso não vai te deixar uma marca, isso não vai para a sua memória. E a memória que eu trago aqui, né, e que, quer dizer, eu trago das palavras de Dewey, é uma memória, e de Benjamin também, é uma memória que é do corpo todo. É uma memória que faz com que nós nos modifiquemos. Né? A gente cresce nesse movimento de conhecer. Né? Então, a construção desse conhecimento, ele vem a partir dessas experiências. Então, é muito importante na educação infantil, quando a gente fala dos sentidos, a gente entender que para ter sentido para a criança, ela precisa viver uma experiência que seja tão potente quanto a capacidade dela, de forma que ela, de fato, ganhe consciência, e isso marque a ela. Então, não é uma quantidade de coisa, né? É muito mais uma qualidade das coisas. O que faz só tem sentido. Acho que se a gente fizer uma relação com a nossa vida, a gente entende isso com a vida, né? Só tem sentido aquilo que foi sentido por nós, né? Então, assim, tudo que de fato é sentido faz algum sentido, né? Então, pensar por essa lógica, então, assim, e uma experiência de fato nos marca, às vezes negativamente, né? A gente não está falando só de boas experiências, mas isso nos forma, nos constitui como humano. Então, passar apenas pela vida da criança, sem deixar marcas, sem promover essas experiências, é não deixar marcas, né? É uma vida sem sentido, né? É uma vida sem sentido. Não tem nem outra palavra, é sem sentido mesmo. E percebam bem, existem muitas críticas hoje sobre várias práticas
que acontecem na educação infantil, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós ainda encontramos, infelizmente, muitas práticas que são muito mais no lugar de repetições e muito mais no lugar de não olhar essa criança no agora, no presente, e só pensar nessa criança no futuro, né? Então, assim, quando eu começo a pensar mas como essa criança vai estar preparada para tal coisa? Por exemplo, para ir para o ensino fundamental, para ir né, para a alfabetização. Quando eu começo nesse processo de pensar nesse futuro, já quebrou, porque eu deixei de pensar no presente. E o que no presente, de fato, em todas as experiências que elas podem passar, né, e que nós, como professores, que também somos protagonistas, que também temos o nosso lugar de protagonismo na educação, né? É preciso entender o lugar do adulto protagonista e o lugar da criança protagonista. Eles estão presentes. E justamente é na potência desse encontro, dessa interação entre a potência entre o professor protagonista e a criança protagonista, é que, de fato, nós poderemos ver um trabalho constituído com qualidade. Né? Então, assim, então a gente precisa repensar. Quando a gente traz esse assunto para falar sobre os sentidos na educação infantil, é porque nós estamos muito preocupadas. É porque nós estamos, assim, a gente é incansável nessa militância pela educação infantil, por uma educação infantil que olhe a criança, né? A criança, o que ela precisa, qual sua potência, quais experiências que precisam ser variadas, porém que tragam, exatamente como o Dewey faz, que deixem essa consciência, que deixem essa marca. E por isso ela não é, sabe aquela coisa assim, ela não é uma coisa que passa tão assim. As experiências têm tempos diferentes, porque as pessoas têm tempos diferentes de viver as experiências. Ninguém vive a mesma experiência igual. O La Roça já falou isso, a gente vive falando isso aqui também, né? A experiência é o que acontece para o sujeito, no momento em que acontece, para o sujeito. Então, eu não posso dizer que cada a criança... um é de um jeito, né? Para cada tempo, cada um tem um tempo, né? E até nessa relação, esse atravessamento que o La Roça traz, que é a experiência, né? Que nos atravessa, é dessa relação também, né? A relação do adulto com a criança, de qualquer ser humano, na verdade, é uma experiência que atravessa o outro também. Né? Então precisa ser por isso é que tem até a Vânia está trazendo aqui sobre, né? A questão do afeto, né? Oi? A Vânia, eu vi isso também, achei interessante essa de afetar, né? Acho bem interessante a gente pensar, né? É uma relação, sim, sensível, é do afeto, e até que ponto a gente está afetando e permitindo, eu diria até mais, ser afetado, né? Porque não é uma relação... Eu acho que, mais uma vez, como professor de educação infantil, acho que como qualquer professor, né? Se a gente sai desse lugar de mais uma tarefa para cumprir no dia, entende aquilo, mergulha aqui como uma relação de formação humana, de troca e de experiência, a gente acaba se afetando também, e vivendo esse processo da forma como a gente aqui, como Carla falou, milita, né? Como a gente luta, porque é por uma educação de sentido, que tenha verdade, que não tenha apenas uma prescrição para se cumprir. Quando a gente traz o peso das palavras, currículo, tem sim, tem planejamento sim, tem relação, né, da criança com esse professor, tem avaliação, tem tudo isso, tem conteúdo. Tem conteúdo. Né, em tudo isso, mas é de forma sensível, mas é de uma forma inteira, e não para garantir uma prescrição que alguém criou, é para garantir uma experiência. E são muitas aprendizagens, são muitas aprendizagens que acontecem nesse processo, desde que a criança ingressa lá na educação infantil. São possibilidades mil, que se eu
perder esse tempo. E a gente vê isso, sim, em muitas escolas, a gente já sabe disso. Mas a gente tem que pensar, e aí, quando a Vânia falou do afetar, né, do afeto e do que se afeta aqui, eu acho que tem muito a ver com isso. Porque se a gente está afetado com tudo que acontece, à nossa volta no mundo e o que acontece com a criança, não dá para pular e vamos lá e vira a página. As coisas estão acontecendo, as crianças estão vivenciando. Pode-se ver como as crianças estão hoje em dia vivenciando essa pandemia, essa saudade da escola, essa saudade dos colegas e da professora, né? Então, assim, isso faz parte de um aprendizado. As crianças não estão perdendo tempo. Elas não estão fora da escola e estão deixando de aprender, porque a gente aprende com a vida. Elas estão aprendendo muitas coisas. E essas aprendizagens são as experiências que as crianças desse momento, essas crianças agora em 2020, estão vivenciando experiências que nunca crianças anteriormente tinham vivenciado. Que nunca nenhum de nós que somos mais velhos nem de nós, né? Sobre isso. Entende? O que se aprende com essa experiência? O que nós que estamos fazendo as nossas interações com as crianças, com as famílias, né? Porque várias escolas estão fazendo isso, escolas públicas, escolas particulares, estão promovendo formas de interação. O que a gente está fazendo com isso? Né? E onde está o momento? Não só agora, mas assim, se eu quero muito que as crianças vivenciem experiências, então eu preciso saber o que elas precisam. Eu preciso ter uma escuta aí, né? Preciso vivenciar isso. Né? Eu acho que é isso, assim, nesse processo, então, né, como você trouxe esse momento que a gente está vivendo, que é uma experiência muito sensível a todos, de formas diferentes. Então, acho que o maior papel, acho que o maior lugar da escola nesse momento é se colocar sensível a esse processo também, com uma escuta, nessa escuta, que a gente não traz isso numa escuta do ouvir, nesse processo que a gente está vivendo aqui agora, alguém falando e alguém ouvindo, né? É uma escuta que vai para muito além disso, né? É uma escuta que percebe, que sente. É uma escuta do corpo inteiro, uma escuta de sentidos. Isso é respeitar o outro. Isso tanto nesse momento que a gente está vivendo agora, como numa relação do dia a dia na educação infantil, que em breve a gente vai retornar a isso, né? E a gente tem que pensar positivamente que logo estaremos, esse breve, a gente não tem uma ideia, mas vai ser breve, e que a gente vai estar nessa relação novamente, e que a gente não pode perder nem aqui a distância, é exatamente esse processo da escuta, de ouvir, para a gente dizer de fato o que faz sentido para aquela criança, é preciso escutá-la. Porque cada um tem uma experiência de vida diferente e tem uma experiência com aquilo que está se propondo diferente. Então, uma mesma brincadeira, né? Se a gente entender que uma mesma brincadeira se processa de forma diferente para cada criança, né? A gente pode estar tendo a mesma experiência aqui, todo mundo, nesse momento, mas cada um vivencia isso de uma forma diferente, porque tem um sentido diferente para cada um. E aí é papel nosso, enquanto educador, sim, ouvir, escutar essa criança e perceber e observar e sentir esse corpo que fala, né, para a gente entender qual é o sentido. O que fez sentido, isso seria até uma concepção de acompanhar esse desenvolvimento, né? O que aquilo que ela viveu fez sentido para ela, de que forma que aquilo é sentido por ela e qual é o sentido daquilo para ela, para cada criança. E aí é complexo, sim, porque é de cada um, é individual, é intransferível, né? Não dá pra gente... A gente, sim, aprende muito com a experiência do outro. Isso é verdade. Isso é fato. A experiência do outro também nos atravessa, a experiência do outro também nos constitui, também cria memórias e marcas na nossa vida. Processos de interação, né? Porque a gente tem capacidade, inclusive, de imaginar, né? Essa capacidade de imaginar
a gente faz com que a gente consiga aprender com a experiência do outro, com a história que o outro conta, né? Mas é preciso uma interação, é preciso uma escuta para a gente, de fato, entender essa experiência do outro e até aproveitar essa experiência do outro, transformar essa experiência em algo positivo para a gente e ressignificar a nossa experiência a partir da experiência do outro. É preciso ter essa escuta, é preciso se colocar nesse lugar de uma escuta sensível, de um educador que, de fato, acolhe as diferentes formas da criança se expressar, acolhe as diferentes formas de se relacionar. E acolhe as diferentes culturas, perfeito, porque tem isso, né? Cada casa, cada escola, cada casa, cada família tem um processo de constituição da sua cultura diferente. Então, se a gente pensar que numa sala de aula, cada criança é uma portinha que se abre para muitas culturas, para muitas histórias e para muitas experiências, né? A gente pode pensar... Não, pode falar. Não, é porque você falou só uma relação com uma criança, por exemplo, a gente pensa que uma criança de 2 anos, quando chega na escola, né, escolas que iniciam normalmente aos 2 anos, né, com uma turminha de maternal, e a gente acaba achando que aquela criança não sabe muita coisa, né? Hoje em dia a gente sabe que eles sabem muito, mas eles sabem mesmo, porque eles sabem coisas diferentes da gente. Eles não sabem mais do que a gente, porque a gente viveu muito mais. Então, a gente adquire mais experiência, aprende mais. Mas, às vezes, a experiência daquela criança com 2 anos é extremamente diferente da minha experiência. Talvez ela tenha sofrido uma experiência, por exemplo, de abandono, uma experiência muito positiva também de uma mudança de país, né? Algo que foi positivo ou algo que eu não vivi. Então, aquela relação, aquela escuta faz toda a diferença para a gente entender os sentidos do que a gente vem propor, né? Fala aí que você tá... Não, é porque eu fiquei pensando, quando você falou de aprender com a experiência do outro, eu lembrei um pouco do que o Benjamin fala sobre a narrativa, né? E da importância da narrativa, e que a nossa sociedade, quer dizer, ele não fala da nossa sociedade, ele fala da época dele, né? Que, veja só, que já perdia essa importância da narrativa, que sempre foi muito da oralidade e tal, e com o advento da informação, né, do próprio romance, enfim, outras formas de comunicação, essa narrativa foi meio que perdendo a força. E o quanto essa narrativa é importante, porque toda vez que a gente narra uma experiência, a gente veja só, a gente compartilha uma experiência com o outro, né? O outro pode imaginar essa experiência. Ele não está vivendo essa experiência, mas ele está imaginando, né? E, claro, pode aprender com ela. E a pessoa que está narrando, isso é que é mais interessante ainda. É como se ela revivesse essa experiência, mas com o olhar e com a experiência de hoje. Então, quando você para e você vai contar sobre algo que você passou, uma viagem que você fez, não precisa nem ser só da sua infância lá longe. Opa, chamando o pessoal de Belém aqui. A gente também pode contar uma viagem que a gente fez, né? Olha, hoje em dia eu posso dizer que eu particularmente venho pensando muito e lembrando muito das minhas viagens, de tanta saudade que eu tô de viajar, né? E é engraçado que quando você relata isso, você tá com a experiência de hoje, contando coisas, você começa a descobrir outras coisas da sua história, da sua experiência que você viveu lá atrás. Então, isso torna-se uma nova experiência, né? Que é a experiência de rememorar, como o Benjamin fala. Então, isso é muito bacana. Isso é muito bom. E isso é um exercício para todos nós. Inclusive, sugiro a todo mundo que está aqui, escrevam as suas memórias da quarentena. Eu sei que nem as memórias da quarentena não serão todas lindas e maravilhosas. Aliás, talvez a maioria possa ser até triste, mas vale a pena. A gente vai ter um momento de forma a gente aprende, né? Alguma coisa com tudo isso mesmo. Claro, né? É uma experiência. É importante isso, né? E é legal pensar nessa coisa mesmo da narrativa, né? Da importância dessa narrativa, de contar essa história, de rememorar
essas histórias. Eu acho que muita gente está vivendo isso nesse momento da pandemia, porque a gente acaba que está tendo tempo, né? Uma relação com o tempo diferente. Não é que ninguém está tendo mais tempo, não, pelo contrário. A gente está tendo até menos tempo. Mas a gente está tendo uma relação diferente com o tempo, né? Porque a gente está voltando os olhos mais para casa, para nossa casa interior também, obrigatoriamente, descobrindo coisas que a gente até não queria descobrir, mas importante para a gente reconfigurar as nossas experiências. E dentro disso é importante que a gente também vá refletindo e se constituindo nas nossas memórias a partir até mesmo das nossas relações profissionais, né? Então, assim, da nossa história, por exemplo, na relação com as crianças, com a nossa infância, como que foi a minha trajetória, né, de infância mesmo, né, com a educação infantil ou então com a casa. E nessa busca da gente, né, retomar essas nossas memórias, a gente vai encontrar muitos sentidos e muito pouco sentido também. Coisas que a gente viveu que não tiveram nenhum sentido. Então fica aí essa reflexão, sabe? Da gente pensar de fato que educação é essa, né? Que sentidos a gente está trazendo para a educação, de que forma a gente se coloca como um ser de sentidos nessa relação com a infância, com as crianças. E aí, disso aí, cabe a nós, enquanto educadores, pensarmos assim, como é que está sendo a organização desses espaços, desses contextos, né, dentro da escola, que possibilitem essa experiência com sentidos de fato, com sentidos em todos os sentidos, né? Com os sentidos do corpo e com os sentidos dos significados de fato que são relevantes, né? Então, assim, como é que eu tenho preparado, pensado, planejado esses contextos? O que eu tenho pensado em oferecer? Que materialidades de fato provocam, convocam as crianças a uma experiência sensorial, sensível, a relação com a materialidade. Tudo isso é extremamente importante da gente pensar quando a gente vai constituir os nossos contextos, porque é preciso olhar para a nossa sala de aula, ou então hoje para casa, né, com um contexto que precisa ser significativo. Tudo que está ali à volta, né, que envolve os espaços, como eu organizo esse espaço, que envolve os materiais que eu escolho para trazer, para apresentar, a forma como eu me relaciono com esses materiais, a forma como eu escolho esses materiais, diz muito sobre o que eu penso. A criança entende o que você está pensando dela. E nessa relação, na forma como você organiza todo esse contexto. Então, pensar em contextos é importante pensar nessa relação com os sentidos, com o que faz sentido e com o que de fato vai garantir uma experiência que tenha sentido para a vida sua e da criança, porque é uma relação, né, Carla, como você colocou, o professor, ele é também protagonista nessa relação. Não é, a gente coloca a criança nesse lugar, sim, do protagonismo, porque ele tem uma ação diferente do professor. O protagonismo do professor é diferente, né, do protagonismo com a criança, né? Da criança, eu diria que são ações complementares, né? E assim, na ação do professor, na organização de contextos, né? A organização de contextos é uma ação do professor. Né? Então, quando a gente fala das próprias questões de planejamento, então, assim, planejar não é só planejar a vivência em si, a proposta de vivência para gerar uma experiência. Isso é planejar, mas não é só isso. Porque para eu vivenciar, para eu provocar uma experiência, eu preciso criar condições para isso. E o que vai fazer diferença é esse planejamento de contexto, né? O que vai fazer diferença mas o que é o contexto? Como você estava dizendo, é tudo. É como a minha sala de aula vai estar organizada. Qual é o material que eu vou usar? O que vai ficar mais evidente para a criança, né? O que de fato, naquele momento, não interessa estar ali, né? Saber tirar as coisas também, né? O que interessa estar, o que não interessa estar. Fazer escolhas, né? As escolhas prévias, né? As minhas escolhas são elas que
garantem o que é, assim, a gente é extremamente responsável pelas nossas escolhas, inclusive, não só na vida, mas também no nosso planejamento, na nossa sala de aula. São exatamente as escolhas que a gente faz que garantem um processo, de fato, significativo, de sentido, de verdade. A gente precisa pensar mais sobre isso, né? Eu acho que a gente vem pensando pouco sobre isso ainda, né? A gente precisa pensar mais, precisa analisar, estudar mesmo. A gente convoca a todos e a todas para estarem buscando o seu estudo, as suas leituras, enfim. Por quê? Por quê? Porque é a única forma da gente mudar as nossas práticas, porque a gente é processo também, né? Nós, adultos, nós, professores, nós somos processo também. Então, assim, a gente aprendeu de um jeito, a gente começa a fazer de um jeito, a gente experimenta de um jeito. Agora tem outras coisas. Como é que eu sei? Somos vida em processo, né? Somos vida em processo. Literalmente em construção, graças a Deus, né? É isso que nos possibilita melhorar, crescer, evoluir, né? Então a gente está aí para isso. Esse convite é extremamente importante, porque assim, hoje a gente veio trazer aqui uma provocação mesmo, né? Porque ainda existe de fato muitas coisas acho que o grande barato desse nosso diálogo é poder sair daqui com, como a gente gosta de dizer, com macaquinhos pulando no sótão, para que a gente busque mais e, principalmente, lógico, muitas referências para estudar, sim, muitos autores que trazem pesquisas muito densas sobre essas questões, que não são de hoje. Nós temos aí, como Carla trouxe lá no início, uma legislação que garante isso tudo, e é preciso estudar essa legislação, e é legal que eu li aqui que a Ana Cláudia colocou que é uma grande poesia que tem na diretriz, de fato, Ana, eu concordo plenamente com você, é quase uma poesia, a gente tem isso como uma legislação que nos garante, então a gente precisa estudar ela, entender, e assim, e até lutar por ela, de fato, sabe, que ela aconteça no processo do dia a dia. O nosso papel aqui, a gente está aqui faltando poucos minutos já. Hoje a gente vai fazer esse encontro mais breve, mas a gente não pode deixar de terminar isso falando desse convite que a gente quer deixar para vocês, dessa provocação de buscar mais. E aí, dentro desse processo, a gente acabou se organizando com uma certa resistência aí, mas o pessoal pedindo, a gente vai fazer um curso um pouco mais, que a gente tenha mais oportunidade de aprofundar nessas questões da experiência, desses percursos de memória, da imaginação, da sensibilidade, das materialidades. Então, em outubro, gente, nós estamos aqui oficialmente agora lançando isso e convidando vocês. Durante o mês de outubro, a gente vai estar, assim, segunda-feira começam as inscrições, tá? A gente vai fazer, o tema do curso é Infância e Criatividade? Não. Imaginação e Criatividade na infância. Imaginação e Criatividade, né? Na infância, porque a imaginação e a criatividade, elas exatamente têm esse lugar de tem um lugar muito potente, né, no desenvolvimento das crianças que se alimenta exatamente disso tudo que a gente falou aqui, dos sentidos, das sensorialidades, né, dos contextos, das memórias, das experiências. Então, tudo isso que circula, né, esse contexto a gente vai trazer nesses encontros. Segunda-feira, a gente vai já abrir as inscrições, então fiquem atentos. Lá a gente vai estar na biografia nossa, lá na bio, né? Tem um Linktree, vocês vão clicar lá, vão achar um formulário e vão poder se inscrever. Convidem aí o pessoal que vocês, né, das escolas, a gente tem aí uns pacotes. Falar uma Fala aí coisa. do curso. O curso, gente, a gente vai fazer em 4 encontros, tá? No mês de outubro. Então, serão as 4 semanas de outubro. Então, é um encontro semanal de 2 horas, tá? Esse encontro semanal ficou quarta-feira. Fabiana? Quarta-feira.
terça, não sei. Não lembramos agora, porque são muitas coisas na cabeça, mas estará escrito lá. E o curso... Quartas-feiras. Quartas-feiras, né? Então, os encontros presenciais serão às quartas-feiras, de 19h30 às 21h30. Então, 2 horas de encontros semanais. E a pessoa que vai fazer o curso também tem que ter disponibilidade de mais 2 horas, em média, né? Para realizar também algumas propostas, né? Porque vai ter dever de casa, né? Algumas propostas que vão contribuir para ampliar os estudos, e não só teóricos como práticos, porque no curso nós também conseguimos elaborar algumas ideias de prática, sabe? Então, assim, sim, Ana, a gente vai fazer folder de divulgação, né? Tudo direitinho. Esse final de semana já vai sair esse folder direitinho. A gente já fez um lá atrás, só para dar uma chamada, mas a gente vai fazer um mais elaborado. E segunda-feira vão começar as inscrições. E eu vou ficar muito feliz de encontrar com vocês lá, porque aí a gente vai fazer pelo Meet. E aí a gente vai ter a oportunidade de ouvir vocês, vai ser um bate-papo mais gostoso, né? Porque a gente tá gostando até de fazer esses encontros virtuais, mas assim, a gente lê, mas nem sempre pode interagir com vocês. E dessa forma a gente vai poder interagir melhor também e discutir alguns assuntos que são pertinentes. Então, cada encontro... Tá, o curso é completo, né? Vai ter certificação, sim. Uma certificação de 16 horas, né? Quem cumprir no mínimo de 75% de carga horária, tá bom? A gente espera vocês lá. Quando a gente começar a divulgação, fiquem de olho. Esse final de semana a gente já começa a divulgação, tá bom? Para vocês também ajudarem a gente a divulgar, né? Poder conhecer vocês de perto, né? Poder olhar no olho, e de perto, mas assim, virtual, tá, gente? Porque o encontro presencial que a Carla falou é virtual, né? Porque pra gente já virou presença, sabe? A gente já tá aproveitando a presença, eu chamo a presença ao vivo, né? É o que a gente tá aqui, a gente tá vivo, exatamente. E aí a gente vai buscar esses encontros aí de forma mais proveitosa possível, que a gente também aprenda com isso, que a gente troque com vocês um pouco da nossos estudos e da nossa energia também. Adorei estar aqui também hoje com vocês. A gente vai divulgar também os temas, vocês vão ficar sabendo de cada encontro, a temática que vai ser. Então, acompanhem aí na divulgação, mas a gente vai tratar exatamente dessas questões, das múltiplas linguagens, das materialidades, da experiência, dos contextos. Acho que vai dar para a gente abrir um pouco mais, né, a cabeça, pensar em coisas que a gente precisa de fato pensar para uma educação de sentidos do corpo, de sentir de fato, dessa relação afetiva, e assim também que a gente quer que o encontro aconteça. Dessa forma sensível, dessa forma também de sentidos, né, que faça sentido para todo mundo. E assim a gente vai encerrando. Queria agradecer a todos vocês. Esse encontro mais delicioso. Semana que vem a gente vai estar aqui com a Raquel Almada, uma grande amiga, parceira, fonoaudióloga, que vai falar um pouco sobre essa escuta. A gente vai continuar aí nesse percurso dos sentidos, e Raquel vai trazer um olhar sobre essa questão da escuta, sobre os sons e ritmos que fazem parte dessa infância sonora, né, que fazem parte dessa trajetória da formação das crianças. Então estejam com a gente semana que vem também. E depois a gente tem aí um encontro, né, Carla, na outra semana. Vou aproveitar enquanto tem tempo. Temos surpresas, novidades. Trazer gente, mais gente super legal por aqui. Tá bom? A gente vai ter mais 2 aí pra frente que já estão confirmadas, que só gente top para trocar com a gente aqui, pra gente aprender ainda mais. Gente, muito obrigada. Acredito que esteja encerrando o nosso tempo. Beijo grande em todos vocês. Encerrando, olha, muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigada pela parceria, por estarem aqui firme e forte conosco, né? E continue aí na parceria, que a gente quer ampliar cada vez mais essas nossas reflexões. Muito obrigada pela presença de vocês. Outubro tem curso, mas a gente vai estar aqui nas nossas lives também com muita coisa legal, tá bom? Esperamos vocês. Continuamos juntas na luta pela nossa educação infantil. Tchauzinho, gente. Beijo grande. Obrigada a todos.
Vencemos essa noite de internet enlouquecida. Nem fala. Pensei que não fosse dar certo, mas deu. Sempre dá. Beijos. Beijo.